Precisa de uma resposta de Deus? Então, você precisa estar conectado ao que a Bíblia diz. Ouça agora uma mensagem com o pastor Luciano Archila. Evangelho de Jesus Cristo, segundo a ótica do evangelista Marcos, em seu capítulo 9, versículo de número 23, que diz assim: Jesus respondeu-lhe: se você pode, tudo é possível ao que crê. O grande segredo é se a gente pode, né? Se a gente tem essa capacidade de acreditar, a fim de lhe posicionar dentro do texto, para que você então se sinta na cena e talvez encontre algum ponto em comum. A palavra de Deus foi escrita há mais de 2000 anos atrás, mas ela está tão viva, ela está tão forte, tão intensa. No mesmo momento em que ela foi escrita, é a mesma força, é a mesma intensidade. Então você pode, com toda certeza, já que ela é viva, ela também carrega essa característica. A palavra de Deus tem vida, e mesmo tendo sido registrada há 2 milênios, ela ainda continua falando com você. E se você está me vendo nesse momento, se você está ouvindo, eu também estou com imagens pelo YouTube agora, certamente foi Deus quem nos ligou aqui as nossas almas, para que então a gente possa, com toda certeza, interagir, eu possa te abençoar como transmissor da palavra de Deus e você replicar isso também na vida de outras pessoas. Bom, enfim, um homem, no meio da multidão, interpela Jesus e diz que tem um filho que tem um espírito maligno. Esse espírito, ele é mudo. Versículo de número 21 vai mostrar a condição desse menino. E perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isso lhe acontece? E ele respondeu: desde a infância. Já pensou, meu amigo? Eu não sei exatamente, o texto não vai falar da idade dele, mas por se referir a ele como um menino, ele não deveria ter mais de 12 anos de idade. Então, provavelmente há mais de uma década, essa família sofria com esse menino. Problema que se tem em casa, né? Quantos problemas as pessoas têm em casa? Aliás, os maiores problemas, os problemas mais sérios que alguém pode carregar, se associa com tudo aquilo que acontece dentro da casa, dentro do nosso lar. Não é verdade? Então, esse homem chega até Jesus e relata, desde a infância ele está sofrendo. Sabe que existem alguns sofrimentos que experimentamos na vida, que se prolongou tanto no tempo e no espaço, que parece que nem mais é ruim. Se acostumamos tanto a determinados problemas, que a gente já não quer mais nem orar por determinada situação. É o caso daquela pessoa que vem lutando há anos, né, para ter uma vida sentimental saudável, não consegue, vê todo mundo se dando bem, iniciando namoro, noivado, contraindo núpcias, ou seja, se casando, formando família, e aquela pessoa parece que vai ficando para trás. É muito comum a gente observar que essas pessoas que veem os anos passarem e de repente nada vê de importante acontecendo na sua vida sentimental, elas carregam uma tendência, a tendência de parar de orar pelo milagre, por uma vida sentimental, por uma família. Quantas pessoas que eu conheço que desistiram de formar família, e família, todos nós sabemos, é a coisa mais deliciosa do mundo, né? Nenhuma família, podemos dizer, é perfeita. Ou não sei, eu acho que eu posso dizer que a minha é perfeita. Eu tenho uma mulher de Deus, uma mulher extremamente sábia, que constrói o tempo todo dentro de casa, que me empurra para frente, que certamente
é uma mulher que Deus colocou diante de mim para me fazer também crescer. Me deu 3 filhas, eu tenho 3 filhas maravilhosas, elas são cheias do Espírito Santo, a minha família tem o Espírito Santo, a minha casa tem o Espírito Santo, nós ouvimos a voz dele, nós sentimos a presença dele em todos os cômodos da nossa casa, na sala nós nos sentamos. Às vezes não precisa nem ligar a televisão, a gente compartilha os nossos sonhos, um torce pelo outro, toda a nossa casa está permeada pela presença de Deus. Mas não são assim todos os lares. Existem inúmeras famílias que abandonaram a possibilidade de viver uma reviravolta em suas próprias vidas, seja por uma doença, talvez no exemplo que eu dei, na vida sentimental que parece não evoluir, as coisas parecem simplesmente que elas insistem em ficar como já está há muito tempo, paralisada, mas Deus hoje nos conectou aqui para eu te fazer lembrar que Ele não é homem para que minta, não é filho do homem para que se arrependa. Se Ele disse, Ele vai fazer. Se Ele falou, Ele vai cumprir. Pode crer. Agora, você não pode perder as esperanças. Esse homem aqui, esse pai de família, ele tem um problema em casa. E é um problema com o filho. O filho está endemoniado. A Bíblia vai registrar também que não existe maldição sem causa. Certamente uma brecha foi dada na vida, na família, na vida daquele garoto, eu não sei. Eu só sei que aquela maldição se apegou naquela casa. E quando nós que somos pais observamos que os nossos filhos não estão bem, a gente também não consegue ficar. Não é assim? Que pai, que mãe, que consegue ficar bem vendo que na sua família, na vida dos seus filhos, alguma tragédia está em andamento. Não tem como. Então, esse pai, ele não desanima. Ele poderia, já que tem mais de 10 anos que o meu filho está nessa situação, certamente ele já tinha recorrido a inúmeras opções, quem sabe tinha levado o menino para benzer, como eu fui benzido. Eu era uma criança que era muito arteira, bagunceira. Criança é isso, mas segundo os meus pais eu era acima da média nesse quesito. Eu aprontava demais. Então os meus pais me levaram a uma benzedeira e a médium ali, enfim, a pessoa que os atendeu, disse que havia um espírito de um ancestral sobre a minha vida e era por isso, eis aí a razão, o motivo, porque eu então era uma criança muito arteira, né? Tinha um espírito de chocarrice sobre a minha vida e etc. E ali fizeram um trabalho espiritual e, enfim, os anos passaram. Eu recebi Jesus com 16 para 17 anos, ao conhecer a minha atual esposa. Na época, eu com 16, ela com 15 anos, ela me apresentou Jesus, eu não conhecia Jesus. Enfim, hoje eu tenho 50 anos e aqui estou falando da minha família como um modelo que pode inspirar outras famílias. Por isso que eu digo, não, acho que a minha família, ela é perfeita, eu mesmo não vejo nenhum defeito. Certamente elas veem algum defeito, só tem mulher em casa, né? 3 filhas e uma esposa maravilhosa, certamente elas veem defeito em mim, mas eu não consigo, mesmo depois de procurar, defeito nelas, elas são maravilhosas, é a minha casa, é a minha família, e por isso que eu falo com tanto orgulho. Quando nós temos um problema em casa, a gente tem que procurar Jesus, como aquele centurião, né, que chegou diante da presença de Jesus e disse: eu tenho um problema na minha casa, um servo meu que está doente, à beira da morte, o senhor pode ir curá-lo? E Jesus simplesmente disse: ok, me mostre o caminho, eu vou com você. E aquele homem disse: eu não sou digno que entre debaixo do meu telhado, manda só uma palavra e as coisas lá em casa, elas serão resolvidas. Veja que as pessoas na Bíblia estavam procurando Jesus. Muita gente rejeitava ele, mas quem tinha de fato um problema em casa e queria se ver longe do problema,
procurava Jesus. Aquele centurião, aliás, não era nem da religião, era um estrangeiro, era um gentio, não era um judeu. Mesmo assim, ouvindo falar de Jesus, certamente a fama dos milagres percorria toda aquela região e ele então teve o seu problema resolvido porque foi buscar Jesus. É triste hoje a gente observar que as pessoas estão morrendo moralmente, entristecidas porque têm sérios problemas dentro de casa, mas não querem buscar a presença de Jesus. Jesus, aliás, para elas é a última opção. E se for a última opção ainda, existe então uma salvação, uma resolução. Existe, portanto, a possibilidade de se ver longe de qualquer problema que possa ser apresentado a Jesus. Nós temos aqui esse exemplo na Bíblia, mais um, de um homem, portanto, que vai buscar a presença de Jesus. E depois que Jesus pergunta qual que era a situação histórica, embora ele soubesse, porque Jesus, ainda que na sua humanidade, também estava revestido de toda a sua divindade, sabia do passado, do presente, já conhecia o futuro, mas ele queria que aquele homem pudesse externar, falar, o que a gente hoje pode comparar com a condição de nós orarmos, falarmos com Deus. Aliás, a Bíblia nos diz para nós orarmos sem cessar. E por que a oração, o poder da oração é tão importante? Porque nós conversamos com Deus. Esses homens da Bíblia, quando a gente lê as Escrituras Sagradas, eles iniciam diálogo com o Senhor Jesus. E qualquer pessoa pode iniciar uma conversa com o Mestre, dobrando o seu joelho, ou simplesmente abrindo a sua boca e expondo, externando, colocando para fora aquilo que está machucando por dentro. Então, esse homem diz: o meu filho está atormentado. Quantos filhos hoje estão atormentados? Filhos problemáticos. Nós não criamos filhos para filhos serem motivo das nossas dores de cabeça. É necessário que haja uma revolta, mas, como eu disse alguns minutos atrás, às vezes o problema se prolonga tanto que aquilo que é ruim entra no módulo do costume. Sempre foi assim. Aliás, o meu filho, tem gente que diz assim, não é o único nessa situação, e certamente não haviam poucas pessoas com o mesmo problema dessa família, aqui do exemplo bíblico de Marcos capítulo 9, mas inteligentes são aqueles que, tendo o problema, simplesmente decidem recorrer a Deus, buscar a presença do Senhor. E esse pai desesperado está dizendo: em casa eu tenho um filho problemático, é um espírito maligno, Senhor Jesus, e é um espírito mudo, ele não externa, ele não verbaliza, mas daí nós vamos ver a condição caótica e precária dessa criança ou desse menino. E muitas vezes ele, o espírito maligno, relato do pai aqui, versículo de número 22, o lança no fogo e na água para matá-lo. Se você pode alguma coisa, tem compaixão de nós e ajude-nos. Olha só, que oração simples. O meu filho tem um espírito que quer matá-lo. Isso é interessante para a gente entender que quando um espírito maligno quer de fato matar alguém, é porque ele já fez um estrago na vida deste alguém. O diabo não quer apenas matar. É por isso que está escrito em João capítulo 10, verso 10, parte do versículo, que o inimigo veio para matar, roubar e destruir. Algumas pessoas, algumas linhas teológicas vão dizer que esse inimigo não necessariamente é o diabo, mas ainda que não seja, ele carrega características que mostram a missão do diabo nesse mundo, que é de fato matar pessoas. Mas antes de levá-las, antes de colocar um ponto final em suas histórias,
ele quer roubar, ele quer saquear, ele quer destruir a fé da pessoa, roubar toda a possibilidade de ter uma vida que seja razoavelmente abençoada, feliz. Então, nós temos, portanto, em João capítulo 10, verso 10, o maligno mostrando a que veio. E a nossa única solução contra o diabo, não pense que você pode enfrentar o diabo sozinho. Ledo engano. Ele tem milhares de anos de prática em enganar seres humanos. Por isso que esse homem, ele tentou de tudo. Ele foi aos médicos da época. Nós vamos ver outras pessoas gastando tudo, como aquela mulher do fluxo de sangue. Não é diferente de hoje. As pessoas estão recorrendo à medicina e está tudo certo, está tudo bem, é isso que a gente tem que fazer mesmo. Mas existem alguns problemas de ordem, principalmente de ordem espiritual, que só Deus. E esse era o caso desse homem. Ele percebeu que aonde ele foi, não se apresentou nenhum resultado viável que pudesse trazer ao coração dele e à família dele a paz que eles tinham direito de viver. Aliás, todos nós temos. Nós somos pessoas más. Nós estamos buscando o Senhor, nós estamos trabalhando, é direito nosso. Nós temos, claro, obrigações no mundo espiritual, mas espiritualmente falando também, nós temos direitos. Quando nós fazemos o que é certo, é correto que a gente viva o resultado da nossa iniciativa, do nosso esforço. É verdade que sem a misericórdia dele, até para ter a iniciativa, a gente não vai a lugar nenhum. Mas é correto dizer também que quando nós buscamos a presença de Deus, nós estamos plantando uma semente, não apenas na nossa vida, mas também na vida dos nossos filhos. Foi o caso desse pai. Eu não sei como é que eu chego aqui para você nesse vídeo, mas eu tenho certeza de uma coisa, que você vai testemunhar que esse talvez seja, sim, o seu momento de vida. Você tem um problema assim na sua casa. Agora, eu estou com a Bíblia aberta diante de mim. Eu não vim aqui apenas contar as minhas experiências, os meus testemunhos, embora tudo isso sirva para edificar a sua fé. Mas o simples relato que sai da minha boca dos meus testemunhos não pode mudar a sua vida. É a palavra de Deus que transforma a história. É ela que tem esse poder, não o meu testemunho, a palavra de Deus. Então eu estou com a Bíblia aberta diante de mim para te dizer que existe solução. Não importa o tamanho do seu problema. É isso. Você já viu, você já imaginou um problema maior do que o poder de Deus? Talvez a gente só precise olhar a situação de um outro ponto de vista. Não existe problema nenhum maior do que Deus. A tempestade, que é algo que talvez coloque medo no ser humano, foi vencida pelo Senhor Jesus na ocasião. Os evangelhos vão contar isso. Quando ele estava em um barquinho, de repente se levantou uma grande tempestade de chuva, vento, ondas fortes. Mas ali ficou provado, meu amigo, minha amiga, que não existe nenhuma tempestade, por mais forte que ela possa ser, que seja maior do que o poder de Deus. Espiritualmente falando, a tempestade literal do registro bíblico se assemelha às tempestades espirituais da nossa vida. Sempre que você vê tempestade que se ergueu na Bíblia Sagrada, você pode talvez dizer também, essa mesma tempestade está acontecendo na minha história. E se Jesus acalmou aquela tempestade, venceu tantos e tantos problemas do passado, ele que está vivo ainda nos dias de hoje, pode fazer você também superar todos os obstáculos que estão diante de você. Ele vai trabalhar com você, você vai usar a sua fé e ele vai usar o poder dele. Olha a situação desse menino então. Foi aí que Jesus disse, peraí, você está me perguntando se eu posso fazer alguma coisa? Você está pedindo a minha compaixão com o maior prazer, porque Jesus veio para isso mesmo. A carta de 1ª, 2ª ou 3ª João, salvo engano, vai dizer que para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir
as obras do diabo. Então, quando o diabo está fazendo alguma coisa e alguém recorre a Jesus, é o princípio da palavra que está acontecendo. Ele veio para destruir as obras do diabo. Isso é muito sério, isso é muito funcional. Agora, esse poder que é tão grande só se manifesta se a gente quiser. Se for opção buscar a Deus, conversar com Ele. Tem um monte de gente que não quer. Esses dias nós fomos apresentar Jesus a uma pessoa que estava sofrendo, foragida da justiça, inclusive. Nós fomos orar por essa pessoa chorou, eu li a palavra, a pessoa derramou suas lágrimas, mas na hora de receber Jesus disse que não estava pronto ainda. Eu expliquei a essa criatura, aquela criatura, que ninguém, na verdade, está pronto para nada quando se fala das coisas espirituais, mas a gente tem que fazer o que nos cabe, que é dar um passo. Nós somos limitados, mas a quem nós estamos entregando a nossa vida tem um poder sem limites, e nós oferecemos Jesus, explicamos para a pessoa, dissemos o que iria acontecer, o livro se abrindo, a caneta na mão de Deus, escrevendo o nome dele no livro da vida. Ele disse que não. Aí eu perguntei para essa pessoa, peraí, vamos então fazer aqui um jogo de palavras. Daqui para trás, a tua vida foi abençoada? Você pode dizer que é feliz? Daqui para trás, uma pessoa foragida, com problema na justiça, gente com problema na família. Claro que ele foi e falou, não conheço o significado da palavra felicidade. Eu não sei o que é ter paz na minha casa, no meu coração, na minha vida. E eu falei, e daqui para frente? Você vislumbra a possibilidade de ter tudo isso que você até agora está relatando que nunca teve? Ele ficou pensando, olhou para mim e disse, não quero Jesus. Então tem gente que não quer Jesus. Como é que uma pessoa vai ter uma reviravolta na vida sem querer? Jesus precisa ser acionado, e uma vez que ele é acionado, o seu poder na hora nos toma, mas nós temos que querer relação com ele. Nós temos que fechar com Jesus. Nós temos que primeiro, independente de qualquer problema que a gente esteja enfrentando, nos deparar com o maior problema que a gente ainda pode viver na nossa vida. E sabe qual que é? Morrer sem Cristo. Viver uma eternidade sem Ele. No caso dessa pessoa, se ele pensa que o terror dele é o que aconteceu daquele momento em que eu ali estava conversando com ele para trás, ele não tem ideia de o quanto ele ainda, sem Jesus, vai sofrer lá na frente, na eternidade, morrer sem Jesus. Ele não quis. Tem pessoas que não querem. Agora, tem gente que é inteligente, tem gente que está vivendo o pior do pior, dos piores na sua vida e diz, não quero mais. Acorda. Chega uma hora, que tem que acordar. Às vezes os anos estão passando, a pessoa está com 15, 20, 25, 30, 35 e não quer Jesus. E você pensa que Jesus vai se diminuir para caber na garganta de uma pessoa para descer a seco? Não vai. A pessoa que tem que querer. Eu, graças a Deus, quis, quando eu tinha 16 anos, quando eu conheci esse Jesus. O único arrependimento que hoje eu posso dizer para você que eu tenho na minha vida com relação a isso, foi o tempo em que eu disse não. Quantas vezes nós dissemos não? A minha família disse não para Jesus, mas quando ela disse sim, quando eu falei sim, o Senhor veio transformando a minha vida, moldando o meu caráter. Eu que nunca tive uma família, quando morava na casa dos meus pais, era separação, agressão, divórcio, eram essas rupturas terríveis no lar, que talvez você esteja aí do outro lado dizendo, eu tenho esse ponto em comum com o Senhor, eu moro com os meus pais, mas aqui são trevas na minha casa. Na minha também era, mas aí eu conheci Jesus, eu formei a minha família. O Senhor me deu uma família abençoada que eu já mencionei para você, que eu tenho muito orgulho da minha família. E aí alguém hoje pode dizer, né, não, eu não posso dar aquilo que eu não recebi. Eu posso, sabe por quê? Porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece.
Não há impossíveis para Deus. Eu creio nesse Deus. Hoje eu posso dar à minha família aquilo que como família eu nunca recebi. Sabe por quê? Porque Deus é na minha vida. Jesus está me ensinando diariamente como é que eu tenho que ser. Às vezes Ele me faz lembrar do meu passado, não com dor mais, mas para eu ver o antes e o depois. E Ele me mostra, tá vendo como é bom andar direito? Seu pai não fez isso, mas você pode fazer. Você não recebeu todo o amor que você gostaria, mas hoje você pode dar tanto amor quanto você quiser para suas filhas, para sua esposa, para sua casa, sua família. E é verdade, eu não recebi, mas eu hoje tenho em Cristo para poder dar e dar em abundância, meu amigo. Hoje eu posso fazer isso. Agora, tem gente que não quer. Diga assim, Deus me livre, não pode ser essa pessoa você. Você tem que querer Jesus. Essa mensagem que hoje está chegando aos teus ouvidos, descendo ao seu coração, nada mais é do que mais um convite que Jesus está fazendo para você. E você que já o recebeu, às vezes a vida não dá certo, meu caro, minha amiga, porque apenas ter o título de alguém que serve a Deus não movimenta as águas espirituais. Nós temos que andar de acordo com a palavra de Deus. É isso mesmo. Ao invés da gente ficar dizendo tantas coisas, eu creio, eu faço, não sei o quê, por que a gente não demonstra através da atitude? Olhando a palavra de Deus e chegar à conclusão que eu preciso despertar, acordar e fazer aquilo que Jesus manda fazer para que eu possa experimentar aquilo que a Bíblia promete aos que são obedientes. Não faz todo sentido? Então, aqui está a situação caótica dessa criança. O diabo quer matar, joga no fogo, joga na água, e aí o pai não sabe mais o que fazer. E ele diz, segunda parte do versículo de número 22, se você pode fazer alguma coisa, ajuda. E aí o versículo de 23, que é o versículo inicialmente que eu li, Jesus diz assim, se você pode, tudo é possível ao que crê. E naquele momento, a palavra de Jesus, porque enquanto nós estamos falando é oração, mas quando Jesus toma a palavra, é a orientação, é a direção. Eu percebo isso até na oração, sabia? A oração parece que é só uma pessoa falando, não é? Não. Se conecta de verdade com Deus, fecha a porta do seu quarto, fecha os seus olhos, usa toda a sinceridade. Primeiro, se arrependa dos seus pecados, faça uma conexão poderosa com Ele. Você vai ver que enquanto você fala, você também ouve a voz dEle. É uma coisa louca, maluca, mas é assim que acontece. Enquanto nós estamos falando, é oração. Mas quando Deus fala, toma a palavra, então se transforma em direção. A direção veio no versículo que eu acabei de ler. Jesus respondeu-lhe, se você pode, tudo é possível ao que crê. Aí aquele homem chegou a uma conclusão, eu posso. Eu já fui em todas as direções, ninguém conseguiu me dar o suporte que eu precisava. Pera aí, mas a fama desse homem é muito forte nesse lugar. Eu conheço gente que ele curou. Você conhece gente que Deus transformou a vida. Você certamente já ouviu notícias de pessoas que foram curadas do câncer, da AIDS e de tantos outros problemas, tantas outras enfermidades. Gente que teve a vida sentimental transformada. Você sabe, você conhece, mas por que você resiste? Chegou uma hora na vida desse homem que ele falou, não, eu não tenho outra opção senão não crer na palavra desse homem. E claro que a voz de Jesus ecoou dentro da alma daquele homem. Não era uma voz como a voz dos médicos. Não era. Não era mais uma falsa esperança. Ele sentiu no coração dele. As palavras que hoje eu prego, tomara que elas estejam encharcadas de unção, para fazer você entender de uma vez por todas que você não tem outra opção senão crer. E aí esse homem então, em outras palavras, ele acreditou. Era a última opção dele. E às vezes o nosso maior problema é recorrer a Jesus, sendo Jesus essa última opção. Aí a gente às vezes sofre um período grande, ou não, porque a gente não vai para resolver o problema. A gente fica contente com os paliativos, com aquilo que vai melhorando o nosso dia a dia.
Nós temos que ter uma vontade. Aliás, vontade não. Vontade a gente tem agora, daqui a pouco a gente não tem mais. Mas é ter uma necessidade de mudança. Aquele homem chegou para Jesus, em outras palavras ele disse: eu não aguento mais. Eu não aguento mais ver o meu filho sofrendo. Porque, como eu disse lá atrás, qual é o pai que vê o filho sofrendo e não sofre junto? O espírito estava sobre o menino, mas toda a família sofria. Dá para imaginar as lágrimas que desciam pelo rosto da mãe, considerando que ele poderia ter irmãos, os irmãos chorando, sofrendo. Era uma casa de sofrimento. O que é bacana, e aqui trago na qualidade de revelação, é que às vezes, se você tomar atitude, toda a tua família vai ser beneficiada. Sabia disso? Foi o caso aqui desse cidadão. E aí Jesus agora entra em ação. Primeiro a tua fé, depois o poder, que entrando em ação resolve os maiores e mais intensos problemas. Versículo de número 24. Imediatamente o pai do menino exclamou chorando: eu creio, Senhor. Olha que coisa linda. Isso daqui me faz inclusive chorar. Ele gritou: eu creio. É tão difícil isso para algumas pessoas. Dizer eu creio, eu te recebo, eu te aceito, eu te quero. O Senhor é desejado dentro da minha casa. O teu Espírito Santo é a coisa mais linda do mundo, é a notícia mais incrível que eu já recebi na minha história. Quanta dificuldade para dizer isso. Se você um dia vai dizer, porque você já não diz agora, que Deus está me dizendo que você vai um dia pregar essa palavra, ensinar esse evangelho, vai fazer a mesma coisa que eu estou fazendo aqui agora. E aí, nesse momento tão lindo da história, né, que é o versículo de número 24, ele diz assim: eu creio, Senhor, ajude a minha falta de fé. Ele foi honesto. Às vezes a gente olha para alguns problemas na nossa vida e duvidamos que aquilo pode experimentar uma mudança. Em Ezequiel capítulo 37, Deus está tratando com um profeta experiente, o profeta Ezequiel. O leva numa visão, coisa parecida, a um vale de ossos secos, que aliás, na palavra ou na impressão do próprio profeta, estão secos, estão sequíssimos, sem nenhuma possibilidade de vida. É exatamente isso. Aquilo era para ser enterrado, para ser tirado do caminho. Não tinha nenhuma possibilidade de vida. E aquele profeta tão experiente, quando Deus falou: podem esses ossos reviver? Deus testando a fé do profeta. Deus estava tratando com o profeta. E o profeta, que estava tão acostumado a usar a fé dele de maneira imediata, se fosse em qualquer outro momento, assunto ou situação, ele diria: claro que pode, o Senhor pode, eu conheço o teu poder. Mas quando ele olha para a situação, ele duvida. Quando ele diz assim: o Senhor o sabe, ele está dizendo: eu mesmo não sei, eu estou na dúvida. Porque se isso aqui voltar a viver, vai ser um espanto, vai ser a maior visão que eu já vi na minha vida. Então, quando a gente está diante de um problema que parece insolúvel, a nossa fé diminui. A gente não consegue ir adiante. Essa é uma verdade. É isso mesmo. E aí, de repente, aquele homem, vendo que o filho estava naquela situação há tanto tempo. Há quanto tempo seu filho vem dando problema para você? Há quanto tempo ele não quer Jesus? Uma coisa mais comum, que não é correta, que eu vejo na vida das pessoas, é que elas abandonam os seus sonhos, porque está difícil, jamais vai acontecer. Elas falam a mesma linguagem do diabo: não vai acontecer, meu marido não tem jeito, o meu filho não serve, não dá, vai morrer sem Cristo. As pessoas vão usando o vocabulário do maligno. E, claro, sem saberem, vão endossando, vão condenando através da palavra que sai dos lábios, aquelas vítimas do diabo. E aí, Deus então dá uma forcinha para o profeta, né? Diz: então profetiza, experimenta abrir a sua boca. E quando ele abre a boca dele, ele vê o reboliço. Então, não apenas esse homem aqui de Marcos capítulo 9 pede ajuda na fé, como Ezequiel pediu também. Está difícil aqui, é o Senhor quem sabe, eu mesmo não sei de nada. Não é errado a gente dizer para Deus que a nossa fé está fraca, que a gente na verdade não tem fé. Aliás, eu não creio que as pessoas não têm fé.
eu acho que essa fé está adormecida. Talvez lhe falta conhecimento, inspiração, revelação, direção. Porque todo mundo tem fé. Eu posso provar que você tem fé. Se você está ainda assistindo esse vídeo, está ouvindo a minha voz e não sai daí, isso é sinal da tua fé. Aliás, só o fato de você ter vindo até aqui, estava percorrendo aí algumas coisas pelo YouTube, não é? Isso já demonstrava a sua fé. Você que ligou no seu dispositivo o aplicativo da Rádio Gospel Capital, está acompanhando pela Radiosnet, isso é fé. É uma fé pequena? Tudo bem, mas é a fé que você tem. E aliás, a fé pequena, comparada com o grão de mostarda, Jesus disse isso, já é capaz de fazer estragos. Então, se você usar a sua fé, ainda que pequena, você vai ver a transformação acontecendo. Agora, você não pode esmorecer, dizer que você não quer mais. Existe um processo, talvez, que precisa ser respeitado, o processo do tempo. Mas, às vezes, eu acredito que a fé de alguém pode ser tão forte que até o tempo é abreviado. Não sei. Agora, o fato aqui é que no versículo de número 24, ele diz, eu não tenho fé. Está difícil, eu preciso que o Senhor me ajude. Até para a gente ter fé, a gente vai precisar que Jesus nos dê uma mãozinha. Já parou para pensar nisso? Mas Deus sabe o quão limitados nós somos. Então, nada que você diga vai ser tão impactante para Deus, porque Deus já sabia o que você iria dizer antes mesmo de qualquer coisa ser dita. O Salmo de número 139 traz algo a esse respeito. E aí o versículo de número 25 diz assim, Jesus, vendo que a multidão se aproximava, exortou o espírito imundo, dizendo, espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais tornes a ele. Percebe? Jesus queria muito mais isso do que o próprio Pai, porque foi para isso que ele surgiu, para desfazer as obras do diabo. Deve ser tão gostoso para Deus quando alguém coloca fé nele, como também deve ser tão desagradável quando as pessoas continuam agindo com dúvida. A dúvida diz que Deus é mentiroso. Por isso que murmuração é pecado, porque a murmuração carrega um monte de expressões que sugerem dúvidas. Agora a fé não. A fé tem um vocabulário firme, né? que agrada a Deus. Por isso que eu quero te orientar agora, ainda que as coisas não estejam bem, deixe uma palavra positiva sair dos seus lábios agora. Você tem que entrar no mundo de Deus, você tem que colocar os seus dois pés onde os dois pés de Deus já estão plantados, meu amigo. Vamos entrar no mundo de Deus, começar a falar coisas que sejam poderosas, começar a contar testemunhos de situações que nós estamos enfrentando agora. Eu tenho experimentado isso, sabia? Eu tenho usado uma visão nova que Deus tem me dado, um vocabulário incrível que o Espírito Santo tem sugerido na minha vida. E aí então ele ordena ao espírito maligno. O espírito maligno pode persistir por anos na vida de uma família, de uma geração, pode ir escorregando no sobrenome de todas aquelas pessoas, do mais novo ao mais velho. Mas quando Deus fala, meu amigo, está falado. O mal não pode resistir. O nome de Jesus é muito forte. Por isso que nós temos que buscar a presença de Deus para a nossa família, para a nossa vida. Primeiro para a nossa vida, depois para a nossa família. Nós homens somos sacerdotes do lar, precisamos oferecer proteção para a nossa casa. Foi o que esse homem fez, ele se levantou como um sacerdote do lar. Ele se levantou naquela manhã e disse assim, hoje é o dia do fim do nosso sofrimento enquanto família. Talvez a mulher dele tenha se surpreendido com essa fala dele, achando que talvez mais um médico haveria de ser consultado, ou uma clínica psicológica ou psiquiátrica estaria chegando ali na cidade. Ele falou, não, é Jesus, eu vou buscar a presença de Jesus, ele está curando todo mundo, ele está fazendo uma reviravolta na vida das pessoas infelizes, tristes, é o nosso caso, mas hoje é o fim. Eu vou romper a multidão,
Ele tem muita gente para atender, mas uma dessas pessoas vai ser eu hoje. Uma pessoa determinada vai longe, meu amigo. Uma pessoa determinada, nem que seja, toca nas orlas dos vestidos de Jesus, tal qual aquela mulher do fluxo de sangue. E aí, então, o versículo de número 26 diz assim: clamando e agitando-o intensamente, o espírito saiu. O menino ficou como se estivesse morto, de modo que muitos diziam que ele havia morrido. Olha a situação dessa família, gente. O versículo de número 27, não terminou o processo. Mas Jesus, segurando-o pela mão, o levantou e ele se pôs de pé. É Deus quem vai pegar na mão do seu filho. Agora é você quem precisa primeiro dar a mão para ele. Receba-o como único e suficiente, bastante salvador da sua vida. Versículo de número 28. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não conseguimos nós expulsá-lo? E respondeu-lhes: essa espécie só pode sair somente por meio de oração e jejum. Você sabe que em outras versões, eu gosto dessa ideia de que Jesus estava se referindo à classe de demônios chamada incredulidade. Não as de demônios que habitavam especificamente aquele garoto. Mas quando Jesus fala da casta, fala desses demônios, está falando da incredulidade dos seus discípulos. É como se Jesus estivesse dizendo assim: o problema não é o espírito que está na vida do menino, mas é o espírito que está na vida de vocês, espírito de dúvida, espírito que faz com que Deus pareça um ser mentiroso. É mais ou menos isso. Eu gosto de acreditar nessa fala de Jesus, absorvendo essa ideia. Até quando nós que estamos tendo experiência com Deus todos os dias, nós que somos crentes, vamos continuar carregando sobre nós o espírito da dúvida? A fé resolve, a dúvida só traz mais encrencas. Então, você precisa começar a mudar a sua visão agora, a forma como você fala, a maneira como você enfrenta os teus problemas, o modo como você lida com os teus gigantes. Se você usar aquilo que Davi usou a fé. Ele não tinha tamanho, ele não podia usar o seu tamanho, suas capacidades, suas estratégias, ele não tinha. Então ele vai em nome do Senhor. Lembra que o gigante olha para ele e o despreza, dizendo: será que eu sou algum animal como um cachorro para você vir a mim com um pedaço de pau ou coisa parecida e tal? E aí Davi então olha para aquele gigante e não tem medo. Não tem medo porque tem Deus. Quem tem Deus não tem medo. Isso que é a verdade. Olhou para o gigante e diz assim: não, se alguém vai tombar aqui nesse arraial, não serei eu, serei você. Tu vens a mim em nome dos teus deuses, mas eu vou a ti em nome do Deus de Israel, a quem você tem afrontado, Golias. E o final da história nós já conhecemos. Ele não usou palavreado que demonstrasse que ele era um coitado ali. Eu não tenho mesmo, mas se Deus quiser, eu vou vencer, eu vou viver o que Deus tem na minha vida. Não, ele foi incisivo. Ele disse: tu vens a mim em nome dos teus deuses, mas eu vou a ti em nome do único Deus que existe. Então, se você tem algum problema, conversa com Deus. Que ele não seja o último recurso, que ele seja o teu primeiro ou o teu próximo recurso agora. E Deus vai te abençoar grandemente. Esse pai de família voltou para casa com boas notícias, com o seu filho nos braços. E eu imagino que toda a família, a considerar que não estivesse presente nesses acontecimentos, porque aqui nós não temos a presença da família, apenas do pai e do filho. Imagina a alegria daquela casa. É a mesma alegria que Deus quer promover na sua vida, na sua casa, na minha. Na minha ele já fez isso. Eu estou muito feliz com o que Deus tem feito na minha vida. Tem momentos difíceis que eu enfrento? Tem. Mas o que eu faço?
Eu vou para a Bíblia. Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Sabe por que você fica a maior parte do tempo triste? Porque você só está olhando para o que não está dando certo. Chega um momento na nossa vida em que a gente tem que ir para a Bíblia. E ir para a Bíblia é ir para Jesus. Ele é a palavra. É quando a gente então começa a se lembrar das coisas que deram certo na nossa vida. Das coisas boas. Porque a vida não é um conjunto de acontecimentos apenas de coisas ruins. Mas tem gente que encara dessa maneira. Só olha para o que não está dando certo. E aí a pessoa se transforma numa pessimista. Uma pessoa pessimista não tem fé. Agora, tem gente que tem tanta fé que até alguma coisa ruim, quando acontece, ela consegue extrair daquela coisa ruim alguma coisa boa. É a fé, é o poder. Se você pode, então tudo é possível ao que crê. É exatamente isso. E assim que eu quero terminar, como eu comecei, lendo o versículo de número 23 do capítulo 9 do evangelista Marcos, que diz assim: Jesus respondeu-lhe: se você pode, tudo é possível ao que crê. Essa é a palavra. Eu vou nesse momento tocar um bonito louvor e na sequência eu quero orar com você. Não saia daí. Deus conhece a minha história, sabe tudo que eu passei, sabe a marca que ficou em mim. Dor que não passava, achei que nunca ia esquecer aquela marca que ficou em mim. Só aumentava, eu não falava mais, minha alma só gritava, e não havia nada que me desse paz. Foi quando meu Jesus tocou em minha vida e colocou remédio na minha ferida. O que doía tanto agora não dói mais. História começou em mim, daquela dor só me restou a cicatriz. Jesus foi o remédio que me
Senhor nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, eu te louvo e te engrandeço nesse momento, especialmente depois de ouvir a sua palavra e experienciar, Deus, o teu poder. A tua palavra é o teu poder. Eu me sinto, meu Deus, responsável por aquilo que ouvi, de tomar as atitudes dentro da direção. Até porque, meu Pai, se eu apenas considerar a palavra do Senhor como algo meramente estético, isso não muda a minha vida, achar a palavra tão somente bonitinha. Mas eu agora, meu Deus, portanto, assumo posição, responsabilidade, para então ter coragem para praticar a sua palavra. Obrigado, porque hoje eu estou motivado a crer, a acreditar que não existem impossíveis diante do Senhor. Então agora eu quero colocar tudo diante do seu altar, a minha vida, a vida da minha esposa, das minhas 3 filhas, enfim, da minha família, da comunidade de fé que o Senhor me deu para pastorear. Quero trazer cada pessoa agora diante do Senhor, meu Pai, para que então as tuas mãos toquem, de maneira, meu Deus, que tudo que é ruim vá embora. Assim como no texto, aquele menino se viu livre daquele espírito, meu Pai, que atormentava, que queria matar, que já havia roubado muito, destruído demais. Mas o Senhor surgiu quando parecia não ter mais esperanças. O Senhor Deus é a minha única esperança. Eu não confio nos políticos, meu Deus. A minha esperança não vem da política, a minha fé não está em ninguém da esquerda, muito menos em alguém da direita. A minha fé está em Ti, meu Deus. Então nesse momento, meu Pai, eu sei que o Senhor está ouvindo a minha voz. Primeiro, o agradecimento, eu me conecto contigo e com os próximos milagres, porque agora estou me mostrando grato. Mas, meu Deus, coloco, portanto, todas essas situações. Eu oro pelos enfermos agora, pessoas desenganadas pela medicina, famílias que estão agora aterrorizadas porque nas últimas horas alguém foi atropelado, alguém sofreu um acidente doméstico ou na empresa e agora está em uma UTI, alguém que foi vítima da violência urbana das grandes cidades. Estava tudo bem, meu Pai, mas de repente as coisas ficaram do jeito que elas estão agora. Eu uso a minha fé para dizer, meu Pai, que assim como o problema daquela casa fora resolvido, meu Deus, por causa da fé daquele pai, como pastor agora, como alguém que sente empatia por quem até mesmo não conhece, eu estou orando por todas as pessoas que estão, Deus, talvez vivendo essa situação. Entra com providência, onde tem ali plantado um espírito da morte, substitui pelo espírito da vida, meu Deus, para que então não apenas essa pessoa volte com mais uma chance para fazer direito o que talvez não estivesse fazendo, para aperfeiçoar o que já estava fazendo de bom, mas essa família inteira também, meu Pai, será erguida, levantada, e esse testemunho vai chamar a atenção para Ti. Deus, agora, de todos os maiores milagres que eu peço em favor de quem está ouvindo e vendo, é o milagre da salvação. Que quem ainda não Te tem, meu Pai, que possa Te ter, Espírito Santo, que possa Te receber como único e suficiente Salvador, que ninguém fique de fora, mas que essa palavra pregada com tanto prazer, essa é a minha missão, possa ter alcançado, sim, estar alcançando o coração, principalmente de quem ainda não Te conhece ou de quem não tinha nenhuma esperança. E todas essas coisas eu Te peço e desde já as agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. E é isso, meus amigos. Deus abençoe a cada um de vocês, a quem acabou de nos acompanhar com imagens e também, ou apenas pelo áudio. Que o Espírito Santo continue a prolongar essa mensagem dentro do seu coração.
E nunca se esqueça que quem tem fé tem tudo, mas quem não tem, não tem nada. Deus te abençoe em nome de Jesus.